Sejam bem-vindos à Primeira Igreja Batista no Cruzeiro Novo. O Ministério de Comunicação agradece a sua presença neste culto e solicita sua atenção para os seguintes avisos. Pedimos aos irmãos que sigam este canal, ativem o sininho, compartilhem e participem do chat. Quanto mais interação tivermos em nosso canal, mais relevante ele se torna para o YouTube, fazendo com que o conteúdo da nossa igreja seja divulgado e alcance mais pessoas. Além da programação da igreja que você está vendo passar na tela neste momento, ressaltamos que estamos tendo encontros de oração online nas segundas, terças, quartas e sextas, no horário das 20 às 21 horas, através do Google Meet. Não deixe de participar. Lembramos aos irmãos que estamos passando por reformas em nosso templo e a comissão de obras eleita na última assembleia está trabalhando ativamente para a conclusão da obra. Estamos em campanha de missões mundiais com o tema Viva o Poder de Transformar e divisa, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Faça sua contribuição por meio de transferência bancária e depois envie o comprovante para o e-mail tesouraria@pibcruzeironovo.org.br. Lembre-se de acrescentar 1 centavo na transferência para facilitar a identificação da oferta para missões mundiais. Guarde essa data, domingo 16 de maio, dia em que temos a Feijoada Missionária, evento que visa arrecadar recursos que serão revertidos também para a obra missionária. Faça a reserva da sua marmita com a irmã Sônia Lima. Abril é o mês de aniversário de nossa igreja. Pedimos uma doação especial como presente de aniversário para que o Ministério de Ação Social atenda o clamor por ajuda. A você que é membro de nossa igreja, doe 1 pacote de 5 kg de arroz, 1 pacote de 1 kg de feijão ou outros alimentos que puderem, como açúcar e óleo. Os irmãos que desejarem doar uma quantidade maior de alimentos serão muito bem recebidos. Para fazer a entrega, os irmãos poderão entrar em contato com a irmã Adriana Passos ou a irmã Violeta, coordenadoras do Departamento de Ação Social. Quem preferir fazer a doação em dinheiro, poderá depositar sua oferta na conta da igreja. Não esqueça de acrescentar 2 centavos na transferência, para facilitar a identificação da oferta para a compra de alimentos. Depois, envie o comprovante para o e-mail tesouraria@pibcruzeironovo.org.br. Já foram montadas 55 cestas básicas, sendo que algumas já foram doadas por questão emergencial. Ultrapassamos 1 tonelada de doações. Para novas cestas, já temos 6 pacotes de arroz e 27 pacotes de feijão. O Ministério de Intercessão solicita a todos os irmãos e amigos que estão participando do culto online nesta noite que, caso necessitem de uma oração por algum pedido especial, que façam o registro deste pedido no chat do YouTube durante a realização do culto, colocando PO na frente do seu pedido, a sigla que significa Pedido de Oração. Após a sigla, escreva o seu pedido e ele será anotado para que possamos apresentar diante de Deus o seu pedido. Lembramos aos irmãos que estejam orando pelos enfermos e enlutados, por missões e pela nossa liderança. Fique atento ao vídeo a seguir. Ele tem informações importantes para a produção do vídeo de aniversário de nossa igreja. Oi pessoal, meu nome é Natália e eu tô aqui para dar uma missão para você que faz parte da Primeira Igreja Batista no Cruzeiro Novo. Para quem não sabe, a nossa igreja está comemorando 34 anos nesse mês de abril. E para comemorarmos esse dia tão especial, nós gostaríamos que você tirasse uma foto com a sua família e gravasse um vídeo de 30 a 45 segundos desejando parabéns para a nossa igreja e contando há quanto tempo você faz parte da PIBCM. Lembrando que a sua foto e o seu vídeo precisam estar na horizontal, então lembrem-se, na hora de tirar sua foto e gravar o seu vídeo, eles precisam estar nessa posição. Depois de tirar a sua foto e gravar o seu vídeo, é só enviar pelo WhatsApp da irmã Raquel Soares. Então é isso pessoal, estamos aguardando a sua participação.
Tchau! Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença. Tenho o prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença. Tenho o prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens de fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um culto. E eu vou aproveitar aqui a presença do nosso amigo Samuel para ele estar fazendo uma oração antes de nós iniciarmos com a mensagem. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos orar então. Pai, muito obrigado por mais essa noite, ó Deus, que o Senhor nos permite estar aqui em Tua casa, ó Deus. Te peço que esteja abençoando a vida de cada um que está conectado agora, ó Pai, para Te louvar, Te adorar e agora escutar a Tua mensagem, ó Pai. Que o Senhor abençoe a vida do Caio, que o Senhor esteja usando ele como instrumento, ó Pai, para que a Tua palavra chegue à casa de cada um, ó Pai, esteja edificando a vida de cada um e aquecendo os corações, ó Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 17, nós leremos a partir do versículo 22. Atos, capítulo 17, a partir do versículo 22. Diz o seguinte: Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Amém? Então nós vemos que a partir do versículo 16, os versículos anteriores a esse texto que nós acabamos de ler, Paulo ele estava profundamente indignado porque ele identificava muita idolatria na cidade de Atenas. E então, em decorrência disso, em decorrência da sua indignação, Paulo começa a dissertar nas sinagogas com os judeus e com os gregos que temiam ao Senhor. E Paulo também dissertava, a Bíblia diz, nas praças públicas, assim com todos aqueles que estavam presentes na praça. E a Bíblia diz que alguns filósofos começaram a discutir com Paulo, porque ele estava pregando as boas novas de Jesus, as boas novas da ressurreição, e então Paulo é conduzido ao aerópago, para que ali eles o interrogassem a respeito da doutrina que ele estava pregando ali em Atenas. E então nós chegamos nos versículos que nós acabamos de ler, e Paulo ele se aproveita de um altar a um Deus desconhecido para ali apresentar ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Deus Senhor dos céus e da terra, ao Deus Criador de tudo que existe. E além de apresentar a esse Deus Criador de todas as coisas, Paulo revela também no versículo 27 o motivo pelo qual nós fomos criados. Ele diz: para buscarem a Deus. Nós fomos criados para buscar ao Senhor. Fomos criados para termos um relacionamento íntimo com o Senhor. E Paulo vai desenvolver o versículo dizendo: se porventura tateando o possam achar. Quando ele utiliza essa palavra tateando, que é como se fosse apalpando, ele está fazendo referência ao pecado que trouxe cegueira espiritual a nós, aos homens. Deus, quando ele criou o homem para o buscar, em sua soberania ele já sabia que nós iríamos pecar e esse pecado traria cegueira espiritual aos nossos olhos, o pecado iria nos limitar nesta busca, mas mesmo assim,
Deus tem a expectativa de que mesmo com a nossa visão prejudicada, limitada, mesmo estando tateando, apalpando, caminhando sem uma visão completa e plena, essa é a expectativa do Senhor, que nós continuemos a buscá-lo. É por isso que o salmista vai dizer no capítulo 14, versículo 2, que Deus olha dos céus para o Filho dos homens e ele busca alguém que tenha entendimento, ele busca achar alguém que está buscando a ele. E esse é o nosso objetivo, buscar ao Senhor. E então Paulo completa o versículo 27 dizendo: bem que não está longe de cada um de nós. O Senhor não está longe de nós, pelo contrário, Ele está perto e Ele quer ser achado, Ele quer ser encontrado. Ele quer que nós o busquemos de todo o nosso coração. E quando nós fizermos isso, certamente nós o acharemos. Então nós fomos feitos, nós fomos criados para buscar ao Senhor. Esse é o propósito da nossa existência. Mas nós precisamos entender que no cumprimento desse nosso propósito, ao buscarmos ao Senhor, nós encontraremos alguns obstáculos. E o primeiro deles é o próprio pecado. Quando nós olhamos para o Gênesis, nós vemos que Deus criou o homem para um relacionamento com ele, mas esse relacionamento foi comprometido pelo pecado. Então, na nossa busca pelo Senhor, nós precisamos viver uma vida de santidade. E esse é o primeiro ponto que eu queria abordar nesta noite, de que nós, ao buscarmos ao Senhor, ao cumprirmos o nosso propósito de buscá-lo, de termos um relacionamento com Ele, precisamos buscar uma vida de santidade. John Bevere vai dizer que a santidade, ela não é um fim em si mesma, mas ela é uma ponte que leva à comunhão e à intimidade com o Senhor. João capítulo 14 vai dizer o seguinte no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nesse versículo, Jesus está dizendo que aqueles que têm o seu mandamento e os guarda, esse é o que ama a ele. E sobre essas pessoas, ele irá se manifestar. No livro de 1 João, capítulo 4, versículo 3, a Bíblia vai definir pecado como a transgressão da lei. Então, nesse versículo que nós acabamos de ler, quando Jesus está falando de alguém que tem os mandamentos dele e os guarda, ou seja, alguém que não transgride a lei, pelo contrário, a obedece, ele está falando de alguém que vive em santidade. Sobre essa pessoa, ele garante que se manifestará. Então, quando nós olhamos para o Éden, normalmente para o Gênesis, e nós vemos que o relacionamento com Deus foi comprometido pelo pecado, nós precisamos entender que quando Deus, em seu amor, nos oferece perdão, nos oferece reconciliação por meio do sacrifício de Jesus, Ele está querendo resgatar aquilo que foi comprometido. Ele está querendo resgatar aquilo que foi perdido com o pecado. Ou seja, um relacionamento íntimo com Ele. Um relacionamento, uma comunhão com Ele que Ele tinha desde o princípio do mundo. Mas se por um lado nós vemos que o pecado nos afasta de Deus, e ele realmente nos afasta, o profeta Isaías vai dizer no versículo 2 do capítulo 19, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados fazem com que o rosto dele esteja encoberto sobre nós. Nós vemos, por outro lado, que uma vida de santidade nos leva a ter um relacionamento mais profundo e conhecer quem de fato o Senhor é. A respeito ainda deste assunto, o apóstolo Paulo vai falar no livro de 2 Coríntios, no capítulo 7, a seguinte frase:
Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então aqui Paulo está exortando aos cristãos que aperfeiçoem a sua santidade no temor do Senhor. Aos cristãos, ele está exortando que vivam uma vida de santidade, uma vida longe de impureza, diante das promessas que eles tinham e que nós também temos. E que tais promessas são essas? Se nós voltarmos um pouco antes, no finzinho do capítulo 6, nós vamos ver que o apóstolo está se referindo às promessas do Senhor ao seu povo, de que ele habitaria no meio deles, de que ele andaria no meio deles, de que ele seria Senhor do seu povo e nós seríamos seus filhos, ele seria o nosso Pai. E tendo em vista essas promessas de que ele habitaria em nosso meio, ele seria o nosso Deus, ele seria o nosso Pai, o apóstolo diz: portanto, vivam uma vida de santidade. Então, na nossa busca pelo Senhor, na nossa busca por uma comunhão mais profunda com Ele, nós precisamos viver uma vida de santidade. E ainda naquele versículo de João que eu li anteriormente, Jesus fala que aqueles que vivem uma vida de santidade, este é o que ama a Jesus. Então a nossa santidade é uma expressão de amor ao Senhor. E se nós vivemos assim, nós seremos amados pelo Pai e Ele se manifestará a nós. Mas é interessante nós notarmos também que esse versículo não está dizendo que Deus apenas ama aqueles que vivem em santidade. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que Deus prova o seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda estávamos numa condição de seus inimigos. Deus ama a todo. O que esse versículo está querendo dizer é que o coração do Pai se alegra, o coração do Pai entra em satisfação, em realização, quando ele vê que alguém está o buscando, quando ele vê que alguém está vivendo uma vida de santidade e por meio dessa vida de santidade poderá desfrutar mais da sua companhia, mais da sua presença, poderá desfrutar mais de um relacionamento profundo com ele. Então o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é esse: na nossa busca pelo Senhor, nós precisamos viver uma vida de santidade. Mas um outro obstáculo que nós encontramos nessa busca pelo Senhor são as nossas distrações. E o mais difícil de lidar com as distrações é porque muitas vezes, na maioria das vezes até, elas não são coisas ruins como o pecado. Pelo contrário, elas são coisas legítimas, elas são coisas lícitas, mas que se não forem colocadas no devido lugar de importância e prioridade, elas poderão acabar nos distraindo do nosso foco de buscar ao Senhor intensamente. Eu queria ler com vocês um texto de Lucas, que se encontra no capítulo 14, dos versículos 15 a 20, que diz o seguinte: E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que tudo já está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. E o outro disse: Casei, e portanto não posso ir. No capítulo 14 de Lucas, que nós acabamos de ler esses versículos, a Bíblia diz que Jesus estava indo em um sábado fazer uma refeição na casa de um dos principais dos fariseus. E a Bíblia diz que lá Jesus cura um homem, demonstrando o seu poder sobre as enfermidades. E Jesus observa que nesta refeição os convidados iam chegando
e eles procuravam os lugares de honra à mesa. E então Jesus vai contar uma parábola que na minha Bíblia tem como título A Parábola dos Primeiros Lugares. Depois os irmãos podem ler para se inteirar mais sobre o assunto. O fato é que a Bíblia diz que dos que estavam com ele à mesa, ouvindo as palavras de Jesus, vai dizer: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E então Jesus conta essa parábola sobre o grande banquete, a grande ceia. E nós precisamos entender que quando a Bíblia fala de ceia, de banquete, de uma refeição, ela está querendo falar de intimidade, de comunhão. A gente pode ver isso na nossa própria vida. Quando nós chamamos alguém para fazer uma refeição em nossa casa, quando nós saímos com alguém para lanchar, quer dizer que essa pessoa é íntima, que nós estamos buscando um tempo de qualidade com essa pessoa. Então é exatamente sobre isso que a ceia, a parábola da grande ceia, do grande banquete está falando. E é exatamente essa a proposta de Deus para nós: intimidade, comunhão, tempo conosco. Mas a Bíblia diz nessa parábola que Jesus contou que quando o homem que preparou este grande banquete tinha acabado tudo e mandou os seus servos para avisar os seus convidados, os convidados começaram a dar desculpas. E se nós prestarmos atenção, nenhuma das coisas que foram usadas como desculpas são em si mesmas coisas erradas, coisas ilícitas. O primeiro vai dizer: comprei um campo e importa ir vê-lo. Ou seja, ele adquiriu uma nova propriedade. Nós não podemos dizer que isso em si é algo errado. Nos nossos dias atuais, seria equivalente a comprar um novo imóvel, ter uma casa própria. Isso em si não é uma coisa errada. O segundo fala que comprou 5 juntas de bois. Ou seja, se ele trabalhava com a agricultura, isso quer dizer que ele estava aumentando a sua capacidade produtiva. Então isso de maneira alguma também é errado. E em terceiro, muito mais ainda, não é algo errado. Ele vai dizer: casei. O casamento é uma instituição criada por Deus. Então, de modo algum, isso pode ser considerado errado. Mas todas essas coisas que não são ilícitas, pelo contrário, elas são legítimas e elas têm a sua importância, foram utilizadas como desculpa para não participarem da grande ceia, do grande banquete. E assim é em nossas vidas também. Muitas coisas que nós temos, muitas coisas que nós conquistamos, que não são erradas em si mesmas, podem acabar se tornando distrações e desviarem o nosso foco de estarmos buscando ao Senhor e tendo um relacionamento com Ele. E esse assunto das distrações é algo tão sério que até o próprio serviço ao Senhor Jesus, até o nosso próprio ministério, pode se tornar uma distração, se nós colocarmos ele numa posição que pertence somente a Jesus. Em Lucas capítulo 10, 38 a 42, a Bíblia fala sobre a conhecida história de Marta e Maria quando Jesus estava em sua casa. Lá diz o seguinte: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então nós vemos, nesse episódio, Maria aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Por outro lado, nós vemos Marta, distraída, agitada, preocupada, com muitos serviços.
E nós não podemos julgar Marta porque ela estava recebendo Jesus em sua casa. E provavelmente ela tinha boas intenções, ela queria servir bem a Jesus, ela queria ser uma boa anfitriã a Jesus. Mas quando ela vai se queixar a Jesus por estar servindo sozinha e sua irmã está apenas lá ouvindo-lhe falar, Jesus vai dizer que poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só, ou seja, estar com ele, passar tempo com ele, buscar a ele. E Maria escolheu esta boa parte, e esta parte não lhe foi tirada. Nós precisamos entender, meus irmãos, que as distrações elas podem tirar o nosso foco de buscar ao Senhor e nos impedir a entrar em um lugar de comunhão e intimidade com Ele. Como falei, não são coisas ilícitas em si mesmas. Elas têm sua importância não somente aos nossos olhos, mas também aos olhos do Senhor. Deus quer e Ele nos abençoa com bênçãos aqui nesta terra. Deus quer e Ele nos abençoa também nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos. Deus também quer que nós sirvamos a Ele, que nós trabalhemos na sua obra, mas Jesus deixa bem claro aqui que uma coisa é a prioridade e uma coisa deve estar como o fato principal de nossas vidas. Nós precisamos estar com Ele, em intimidade, buscando, e nada mais, nem mesmo o serviço a Ele, pode ocupar uma posição acima disso. Então, na nossa busca pelo Senhor, o propósito pelo qual nós fomos criados, nós precisamos tomar cuidado tanto com o pecado e viver uma vida de santidade, mas também precisamos tomar cuidado com as distrações para que elas não tirem o nosso foco de buscar ao Senhor. E diante disso, para encerrar, já que o nosso propósito é buscar ao Senhor, ter um relacionamento com Ele, uma comunhão com Ele, nós precisamos entender que, apesar de na nossa vida espiritual, na nossa caminhada cristã, nós termos momentos de adoração coletiva, de oração com os nossos irmãos, de estudo da palavra com os nossos irmãos como um corpo, nos cultos, congregacionais, nós precisamos cultivar uma cultura de devocional, de relacionamento diário com o Senhor. Nós precisamos estar indo dia após dia, e não somente nos dias de culto a Ele, em oração, em adoração e em estudo da palavra. E nós vemos que esse desejo, essa expectativa do Senhor de um relacionamento diário é vista desde Gênesis. A Bíblia diz que Jesus, Deus, ia visitar ao primeiro casal todos os dias na viração do dia. Ele quer um relacionamento diário conosco. 2 Coríntios 4,16 vai dizer que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ou seja, mesmo que o nosso exterior se corrompa, isso fala de envelhecimento, o nosso homem interior, ele é renovado dia após dia. E ele é renovado se nós cultivarmos um relacionamento diário, uma devoção diária ao nosso Deus. E Jesus falou sobre isso, no seu sermão, quando ele fala: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Jesus fala sobre buscarmos a Ele no secreto. Jesus fala da importância desse relacionamento diário com o Senhor, de um tempo a sós com o Senhor, e não somente nos cultos congregacionais, apesar de eles terem sim a sua importância. David Wilkerson diz o seguinte: muita gente passa a vida fazendo coisas boas e legítimas, porém o Senhor não é o primeiro para elas. Ele não é o centro de sua vida. Se ele fosse, não o colocariam de lado. Elas achariam tempo para ficar com ele. Se de fato Jesus é o centro de nossas vidas, e quando nós entendemos que o nosso propósito é buscar ao Senhor, nós precisamos
achar tempo para passar com Ele todos os dias. Nós precisamos nos desligar dessas rotinas agitadas que muitas vezes nós temos para tirar um tempo devocional, um tempo de oração, de adoração, de leitura da palavra do Senhor e buscar um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Que o Senhor nos conceda graça para que Ele, de fato, seja a prioridade, Ele seja o nosso foco principal nesta vida. Que, como diz o apóstolo, nós possamos estar correndo esta carreira com os nossos olhos fitos em Jesus. Que os nossos olhos, o nosso foco, estejam nas coisas que são eternas, nas coisas que vêm do alto, e não em coisas que são passageiras e terrenas. E que, de fato, nós possamos o buscar de todo o nosso coração, porque Ele garante que nós o encontraremos. Pai, nós agradecemos pela Sua palavra, que seja o Teu próprio Espírito Santo, ministrando ao coração de cada um que está ouvindo, e que o Senhor mesmo, Pai, gere mudança na minha vida e na vida de todos aqueles que estão participando deste culto. Que a Tua palavra ache morada em cada coração e que possamos, Pai, viver uma vida de santidade, viver uma vida livre de distrações, para que possamos cumprir o propósito para o qual nós fomos criados, buscar ao Senhor de todo o nosso coração e achar a Ti, para termos o prazer da Sua companhia todos os dias em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Fiquem com Deus, boa noite a todos e que Jesus abençoe vocês.